Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje o Poder em Foco recebe a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Ministra, muito boa noite. Hoje, 8 de março, neste domingo, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Qual é o seu juízo a respeito dessa data? Qual é a importância que essa data tem? Essa data surge para que a pauta da mulher seja colocada, para que o tema mulher seja debatido. Hoje nós ainda não temos no Brasil muito a comemorar, mas a gente celebra essa data. Precisamos ainda avançar muito na pauta da proteção da mulher, do combate à violência contra a mulher. Infelizmente, o Brasil ainda é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Infelizmente, a violência contra a mulher no Brasil, ela é de verdade, ela não é de faz de conta. Então, essa data existe. Eu gostaria muito que a gente não precisasse mais de uma data para a gente estar protestando, para a gente estar reivindicando, para a gente estar lembrando o sofrimento da mulher. Gostaria muito de não ter mais essa data. Eu gostaria que todos os dias fosse o Dia da Mulher. A senhora participa do governo do presidente Jair Bolsonaro, que já tem 14 meses a administração federal. Na sua avaliação, o governo do presidente Jair Bolsonaro tomou atitudes por meio do seu ministério para mitigar esse problema, diminuir a violência contra a mulher? Sim, quando o presidente constrói esse ministério, ele apresenta para o Brasil esse ministério forte. É um ministério grande, é um ministério forte, com 8 secretarias. E de que forma o ministério foi construído? O Ministério da Mulher. Que o tema mulher ele vai ter que ser abordado neste governo de uma forma transversal. E isso acontece muito no nosso ministério. Nós temos 8 secretarias nacionais, temos uma específica de políticas públicas para mulheres. Mas a gente trabalha o tema mulher lá na Secretaria da Criança, cuidando de meninas e falando sobre violência contra a mulher com crianças. E aí a gente acredita que a violência contra a mulher no Brasil, nós só vamos vencer numa grande transformação cultural. Eu costumo falar a palavra revolução cultural, mas eu quero usar hoje agora a palavra transformação. Nós vamos falar de violência contra a mulher lá na escola, com 4 anos de idade. E nós temos um projeto chamado Maria da Penha Vai à Escola, que faz parte de um grande projeto do Ministério de Educação em Direitos Humanos. Nós queremos falar com o menino e com a menina sobre violência contra a mulher, lá com 4 anos. E eu fui muito criticada quando eu disse que eu quero sim ensinar meninos a abrir porta de carro para mulheres. Mas eu não quero só que ele abra a porta do carro. Eu quero que este menino, quando for empresário, abra a porta da empresa para mulheres. Interessante isso que a senhora está dizendo. Um governo tem ações e tem sinais também. O governo do presidente Jair Bolsonaro tem 22 ministros. Apenas 2, a senhora e a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, mulheres. Essa divisão é apropriada? Olha, a gente esquece que nós temos muitas mulheres em poderes, em local de decisões no Brasil. Nós temos mulheres no Inmetro, nós temos mulheres no IBGE, nós temos muitas mulheres em poder, em destaque, no alto escalão do governo brasileiro. 2 ministras, todo mundo questiona, só 2 ministras. A escolha do ministro, ela é muito pessoal também. Pessoas que o presidente confie. No momento da escolha dos ministros, não houve nenhuma troca de uma mulher por um homem. As indicações que chegavam na economia, se de fato tivessem apresentado o nome de uma mulher para a economia e que fosse com o que ele estava pensando e que ele confiasse, ele ficaria com essa mulher. Mas os nomes não chegaram. Os 2 nomes de mulheres que chegaram, ele recebeu com muito carinho. Mas isso já não indica que, como a senhora disse, é uma escolha pessoal, que as escolhas pessoais do presidente foram mais de homens do que de mulheres? O presidente conhecia uma boa economista para ele escolher para vir para a pasta de economia? O presidente conhecia uma boa mulher que entendesse de Minas e Energia para ele trazer para a pasta de Minas e Energia? Mas daí não é obrigação do presidente conhecer? Mas deve existir, não é? Deve existir, mas os nomes não foram trazidos para ele. Então, isso tem que ficar muito claro. Nenhuma mulher foi trocada por um homem na hora da escolha. Os nomes chegaram. Uhum. E isso reflete uma questão que nós temos que discutir. A pouca participação da mulher na política. Tá? Nós temos que ter mais mulheres participando do processo político.
essa pouca participação acaba refletindo aí. Se nós tivéssemos mais mulheres na política, apesar de termos hoje uma grande bancada, a maior bancada de mulheres eleitas está nessa legislatura, nós estamos com mais de 90 mulheres eleitas, deputadas federais, diminuiu no Senado, mas na Câmara cresceu. Mas se tivéssemos mais mulheres participando desse processo político no Brasil, com certeza teríamos mais mulheres indicadas para ocupar ministérios. Eu ia perguntar mais à frente, mas então pergunto agora. O Brasil tem um sistema de cotas para candidaturas de mulheres. A senhora é a favor desse sistema de cotas? Acha que pode ser aperfeiçoado ou é contra? Hoje ele é necessário. Ele ainda é necessário hoje, inclusive para motivar os partidos a incentivar as mulheres a participarem do processo. Mas o ideal seria que não precisássemos de cota, que as mulheres espontaneamente quisessem participar desse processo eleitoral. E, inclusive, este ano agora, o governo Bolsonaro, a nossa Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, vai fazer a maior campanha já vista no Brasil para que mulheres venham ocupar esse espaço. Veja só, nós temos ainda em torno de 1.400 municípios no Brasil que não tem uma única vereadora. Nós precisamos, nessa eleição municipal, incentivar a participação da mulher no processo. E por quê? Inclusive, tendo mais mulheres vereadoras, nós podemos fazer o combate à violência contra a mulher lá no município. A senhora sabe que os partidos comandam a política brasileira. Está na Constituição, é preciso estar num partido para disputar uma eleição. E os partidos, em sua grande maioria, não todos, mas na sua grande maioria, são refratários a esse sistema de cotas, fraudam o sistema de cotas e esse sistema não funciona muitas vezes. Daí o que fazer nesse caso? O que fazer é a gente não deixar essas decisões para os partidos. Se a gente começar a trabalhar com a sociedade, que a mulher precisa ocupar esse espaço, porque mesmo os 30%, a gente vê alguns partidos dizendo que tem dificuldade de preencher essa cota. O seu ministério vai fazer uma ação, a senhora diz sobre isso? Uma ação. Nós vamos fazer um arrastão no Brasil. Mas que tipo? É uma campanha na TV, no rádio? Rádio, TV, e dessa vez é uma campanha em parceria com o TSE, com a bancada feminina, com as deputadas e o nosso ministério. E nós vamos conversar com as mulheres. Vocês podem, bora para esse processo, vamos fazer parte das grandes decisões do país, das grandes decisões no município, no estado, motivar mais mulheres a participarem do processo. Essa campanha vai ser possivelmente depois de junho, julho, que é quando se escolhem os candidatos e candidatas? A campanha já vai sair agora em março, porque nós precisamos que essas mulheres comecem a pensar e a refletir e a escolher os partidos. Qual a extensão e o custo dessa campanha? O TSE vai bancar parte dessa campanha, tá? E nós estamos apostando muito nas redes sociais. Hoje uma campanha dessa pode chegar em todas as cidades do Brasil usando redes sociais. As próprias parlamentares vão ajudar muito com as suas bases. Os partidos vão vir. Inclusive já tivemos uma reunião com as secretárias de mulheres dos partidos. Todos os partidos foram convidados para a reunião e eles se empenharam em trabalhar muito para a gente trazer o maior número possível de mulheres para o processo eleitoral agora, no município. Porque é óbvio, se tivermos um número muito grande de mulheres vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, essa representatividade no Congresso Nacional aumenta naturalmente. Então, esse é o nosso projeto para os próximos meses. Chamar todas as mulheres. E deixa eu aproveitar que eu estou aqui, ó, esse programa tão assistido. Mulheres, venham participar. Esse é meu pedido. Bora, vamos, todo mundo, você pode. A mulher consegue. A mulher tem condições de ocupar esses espaços. Então, bora, mulherada, bora participar do processo político eleitoral nos municípios agora. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora de um tema que provocou alguma controvérsia recentemente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deu algumas declarações sobre jornalistas mulheres. Sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, ele falou com duplo sentido que a jornalista queria dar o furo. Aí muita gente riu e realmente já havia um duplo sentido. Sobre a jornalista Vera Magalhães, o presidente disse que não era da laia da jornalista e pediu a ela que tomasse vergonha na cara. A senhora aprova esse tipo de tratamento a mulheres por parte do presidente? Olha, eu gostaria que nenhuma mulher no Brasil fosse agredida. Gostaria que todas as mulheres fossem respeitadas no Brasil. Mas com relação ao meu presidente, a imprensa tem sido cruel com o meu presidente. A imprensa tem sido terrivelmente cruel contra o nosso presidente. Finge que não compreende ele para
atacá-lo o tempo todo. E o meu presidente tem procurado o tempo todo ter uma relação legal com a imprensa. O meu presidente para toda manhã para conversar com a imprensa. Ele quer trazer o diálogo, ele quer se aproximar, mas eles não compreendem, finge que não compreende o presidente, e muitas dessas situações que acontecem com o meu presidente é uma reação. O meu presidente reage à tamanha crueldade que a imprensa faz com ele. Agora, essa imprensa também machuca mulheres. Essa imprensa também é cruel com mulheres. O que a imprensa fez comigo? O que a imprensa tem feito comigo? Vamos conversar sobre isso também? Eu fui vítima das maiores violências políticas nessa nação cometida pela imprensa. Quando recentemente um jornalista de um grande veículo escreveu o seguinte sobre mim. Não vou nem falar das outras que estavam na matéria. Ele, para me agredir, ele inclusive agride o meu Deus. Ele diz o seguinte: todo mundo conhece a minha história ficou pública, e a forma como a imprensa falou da minha história também foi uma forma cruel. A imprensa riu da minha história, de uma menininha de 6 anos que foi barbaramente estuprada e que aos 10 anos estava em cima de um pé de goiaba chorando para morrer. Não respeitaram a minha história, não respeitaram aquela menininha chorando. E aí, além de não respeitar, recentemente um jornalista escreve o seguinte: porque eu conto que naquele momento em que eu estava em cima de um pé de goiaba, querendo morrer, eu tive uma experiência espiritual. É direito meu falar sobre isso. Eu sei o que aconteceu comigo naquele pé de goiaba. E esse jornalista fala que eu perdi a chance de ter tido relações sexuais com Jesus aos 10 anos em cima de um pé de goiaba. Foi demais, foi cruel demais. Naquele momento, quando eu li o que aquele jornalista escreveu, eu disse: pronto, agora a imprensa vem toda dizer: não faça isso com uma mulher, não faça isso com uma menina. E a imprensa não se levantou. Então, eu tenho sido o tempo todo atacada por essa imprensa. E eu gostaria muito que isso parasse no Brasil. Eu gostaria muito que as mulheres fossem todas respeitadas no Brasil. Eu tenho sido alvo de ataque por causa da minha fé. A mulher tem o direito de expressar a sua fé. E aqui eu quero mandar um recado para todas as mulheres cristãs do Brasil. Não tenham vergonha da sua fé. A todas as mulheres que não têm religião alguma. Não tenha vergonha de dizer que você não tem religião alguma. Nós precisamos ser respeitadas. Então, o que acontece no meu Brasil? A mulher tem sido o tempo todo atacada. Ministra, eu queria dizer que nós todos aqui certamente nos solidarizamos com a senhora. Tenho certeza que a maioria dos telespectadores respeita a sua fé e acho que foi uma ignomínia o que aconteceu quando a senhora relatou essa história, essa sua experiência espiritual. Mas eu gostaria, se a senhora me permite, voltar para o caso do presidente. Eu entendo que a senhora possa entender, e ele também, que sejam maltratados pela imprensa. Isso é um ponto. Agora, é o caso daquele marido que pode dizer: eu estou sendo maltratado pela minha mulher, ela me maltrata, ele reage e ataca a mulher. No caso do presidente, ainda que ele, na avaliação da senhora, tenha sido atacado, é correto ele, como presidente da República, investido do poder que tem, ter dado esse tipo de declaração, que a jornalista queria dar o furo? Foi apropriado? Eu amo o meu presidente. Eu amo e respeito aquele homem. E eu conheço quem é o presidente Jair Bolsonaro. Uma das pessoas mais generosas que eu já vi. De um coração extraordinário. E um homem que respeita mulheres. Mas nesse caso? Nesse caso, o presidente reagiu. Mas o presidente estava reagindo. Veja só, eu não vou dizer para você, o presidente estava certo em atacar uma jornalista. O meu presidente vive sob pressão que a imprensa faz o tempo todo. Mas não faz parte da e a imprensa faz a pressão já esperando dele uma reação. Mas eu quero deixar bem claro para as mulheres brasileiras: o meu presidente respeita mulheres. O meu presidente é um dos homens mais extraordinários que eu conheço. Eu trabalhei no Congresso Nacional por 22 anos. Eu sei o que é lidar num ambiente machista. Eu sei o que é lidar num ambiente cruel como é, às vezes, o Congresso Nacional. Você sabe o parlamentar que todas nós, assessoras, tínhamos prazer de ficar ao lado e de servir? Era o então deputado Jair Bolsonaro. Então, assim, que as mulheres do Brasil saibam que o meu presidente respeita as mulheres, o meu presidente é um homem generoso, o meu presidente é, de fato, um cavalheiro. Ainda que ele reaja dessa forma como eu já descrevi aqui, nem vou repetir. Ainda Fernando, que ele reaja assim. Vamos fazer o seguinte:
Não me coloque contra o meu presidente nessa entrevista. Não é Não isso. me coloque. Eu não vou me manifestar com relação a essa fala dele. Não vou. Porque a imprensa se cala quando eu ou outra mulher de direita somos barbaramente atacadas no Brasil. Aí a imprensa quer que a gente agora se manifeste porque ele fez uma fala. E se você olhar aquela fala do Furo, ele fez uma fala reagindo a uma crítica da imprensa naquele momento. Então é o seguinte, não vamos caminhar essa entrevista para esse sentido. Eu amo o meu presidente, eu respeito e garanto às mulheres brasileiras, o meu presidente respeita a mulher. E meu presidente está investindo muito em políticas públicas para defender mulheres no Brasil. Eu acho que a gente fica bem assim. Vamos então para frente. Bora! Ministra, violência contra a mulher, estamos falando sobre isso. Tem números para todos os gostos, a estatística sobre feminicídio. Quais são os números com os quais o seu ministério trabalha sobre violência contra a mulher? Quais a senhora considera adequados e que, a senhora já falou de algumas políticas, o que mais pode se esperar nesses últimos 3 anos de mandato? E se eu falar que eu não trabalho com números porque a violência contra a mulher é subnotificada no Brasil? E o que é notificado? O que é notificado é gravíssimo. Nós trabalhamos com os números da Secretaria Nacional de Segurança, trabalhamos com os números que o Ministério da Segurança nos fornece, mas eu tenho um outro indicador muito forte no meu ministério, que é o Ligue 180. O Ligue 180, inclusive os números registrados no Ligue 180, ele é usado oficialmente para nortear as políticas públicas nacionais, estaduais, municipais. O Ligue 180 é um termômetro extraordinário para a gente verificar a violência contra a mulher. E vou dizer para você, a gente tem uma estimativa que em torno de 8% apenas da violência contra a mulher chega no Ligue 180. E os números que chegam ali são absurdos. E nós A senhora tem alguma estatística de cabeça aproximada? Olha, temos números assim que nos assustam. O nosso ministério recebe por dia, no Ligue 180 e no Disque 100, somando os dois, que agora é uma única central, 22 mil ligações por dia. Você consegue entender o número de violação de direitos que acontece nesta nação por dia e é uma grande maioria em relação a mulheres, a violência contra mulheres. Mas a minha preocupação é, os números são absurdos, que nos colocam como o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Nós somos o 5º que mais mata mulheres. Mas quando eu vejo esses números que eu tenho, que são assustadores, e eu vou lá para a região ribeirinha, eu descubro que a violência no Brasil contra a mulher ainda é subnotificada. De que forma? Eu tenho cidades no interior do... Vou usar o exemplo do Marajó. 16 municípios, uma delegacia. Marajó, Ilha de Marajó. Pará. 16 municípios, um delegado para 16 municípios. Nós temos casas que da casa à sede do município são 18 horas de barcos. De uma cidade para outra, 3 dias de barcos. Você acha que uma mulher que apanha aqui, a 18 horas da delegacia, e que ela tem que pagar R$50 para pegar um barquinho na região ribeirinha, ela vai até a sede do município notificar? Não vai. A subnotificação da violência no Brasil contra a mulher, ela me assusta muito. E nós precisamos agora dar a essas mulheres a oportunidade de notificarem. E aí, Fernando, eu fico muito preocupada quando a gente começar a receber de fato todos os números de violência contra a mulher no Brasil e de todas as violências. Ministra, a senhora está segura sobre o número? São 22 mil ligações por dia. Por dia, que o nosso Disque 100 É uma e ligação 180. a cada 3, 4 segundos? É isso? Exatamente. É isso mesmo? A nossa central ela é enorme. Quantas Nossa pessoas central é trabalham enorme. nesse Nós temos em telemarketing? torno de 700 pessoas trabalhando, tá? Elas em ficam turnos, onde, essas 24 pessoas? horas. Eu não posso dizer aonde elas ficam, mas elas ficam aqui no Distrito Federal. Por que eu não posso dizer aonde elas ficam? Você quer saber? Por segurança? Para proteger as pessoas que recebem a ligação no Disque 100 e no Disque 180. Então, a nossa central de recebimento de denúncias tem funcionado. Inclusive, essa é uma marca do governo Bolsonaro. Quando nós entramos, as pessoas ficavam 60, 70 minutos no telefone para ser atendidas. Agora, a gente tem uma marca de menos de 30 segundos. Disque 100, todo tipo de violência contra a criança e violação de direitos humanos. E o Ligue 180, todo tipo de violência contra a mulher. Inclusive, Fernando, o nosso Ligue 180, ele atende em outros idiomas. Por quê? Nós temos mulheres brasileiras
fora do Brasil, vítima de violência. E nós precisamos também ouvir estas mulheres. Eu tenho andado pelo mundo, nós temos inclusive... Mas elas não falam português? Sim, mas a pessoa que vai denunciar, às vezes não fala português. Então, a gente consegue receber ligações em espanhol, em inglês, em francês, no nosso Ligue 180. Às vezes é um vizinho dela que vai ligar e não fala português. Ministra, tem a notificação, a mulher que está sendo abusada, precisa denunciar, se proteger. E tem aquela que já sofreu alguma violência. Tem uma informação que lá atrás, em 2013, teve uma campanha contra um projeto de lei da então presidente Dilma Rousseff que determinava que hospitais do SUS prestassem serviço multidisciplinar a mulheres vítimas de violência, inclusive estupro, oferecendo eventualmente pílula do dia seguinte para quem não queria engravidar. A senhora foi contra, o que me consta. Qual é a sua posição hoje sobre essa situação? Veja só, eu não fui contra o atendimento à mulher vítima de violência. Eu sou jurista. E o projeto dizia o seguinte: sexo não consentido. Era para garantir o aborto em caso de sexo não consentido. Estupro, né? O projeto de lei não era claro. Porque o Código Penal fala que o aborto é permitido, não é penalizado, no caso de estupro e não sexo não consentido. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Qual a diferença? Dizer uma coisa para ti. Uma menina pode chegar no serviço médico e dizer o seguinte: essa relação que eu tive ontem não foi consentida, tá? Não foi consentida. E eu estou grávida. E eu quero fazer o aborto. Aí o Código Penal fala, tem que ser estupro. O que nós tínhamos ali? Uma divergência de legislação. Sexo não consentido ou estupro? O sexo não consentido, sem uma ocorrência policial, e essa legislação dizia, não precisa apresentar uma ocorrência policial. Como é que a gente vai pegar o estuprador no caso de estupro se não tiver uma ocorrência policial? Mas então, mulher? naquele momento, o que nós estávamos querendo é o seguinte: nós gostaríamos que todas as mulheres notificassem a violência sexual contra ela, para a gente, inclusive, pegar o agressor. Naquele momento, eu reagi à não ocorrência policial da violência sexual contra a mulher. Porque se eu disser, não precisa registrar, eu vou ter aí o problema da subnotificação de novo. Eu entendo o que a senhora está dizendo, mas pense no... A senhora vai pensar, a senhora é mulher, certamente se solidariza com essa situação. Numa mulher que teve uma situação de sexo não consentido, um estupro, que me parecem sinônimos quase... Não são sinônimos. Enfim... Não são sinônimos. Uma mulher que teve sexo não consentido, digamos, ela não queria e fez sexo, daí não sei como seria se não teve alguma violência. Essa mulher pode não desejar prestar depoimento numa delegacia. E é um direito dela. É claro que seria o ideal que todas fossem, mas e se ela não for, ela vai ser punida? Naquele momento eu reagi, porque nós precisamos trabalhar. Se eu estou trabalhando hoje para conscientizar todas as mulheres a denunciar, veja só. A senhora não se compadece com a mulher que não quer notificar, ela não quer, ela ficou, enfim, constrangida e não quer notificar, daí ela não pode se beneficiar disso? Ela pode não querer dar continuidade ao processo, mas eu preciso saber quem é esse agressor, para poder pegar esta pessoa. Ela pode não querer dar continuidade ao processo criminal, mas ela precisa notificar e dizer quem foi esse bandido que fez sexo sem consentimento com ela. Nós precisamos pegar essas pessoas. Mas e se ela não quiser falar, ministra? Veja só, a lei passou, tá? A lei passou. Tá aí. Mas eu continuo dizendo para as mulheres, não tenham medo de notificar. Não, sim, isso é uma coisa. Vamos falar. Vamos dizer quem é esta pessoa que fez sexo sem consentimento contigo. Então, ela pode, inclusive, ficar no anonimato, esta mulher. Mas dizer quem é o agressor. Eu preciso saber quem é o agressor e eu preciso pegar este agressor. Então, naquele momento, eu era só uma ativista. Eu estava lá atrás, defendendo mulheres e dizendo para as mulheres, denunciem, não se curvam, não tenham medo. Sobre a pílula do dia seguinte, qual é a sua opinião nesses casos? A pílula do dia seguinte, ela existe para ser... A minha preocupação com a pílula do dia seguinte é o uso abusivo dela hoje. A pílula do dia seguinte, ela existe para ser aplicada nesses casos extremos em que a mulher foi vítima de estupro, de violência sexual. A lei hoje diz que pode ser sexo não consentido, é isso?
Não sei como é que está a lei hoje. Eu sei que é lá na hora que a mulher é recebida por violência sexual, a pílula do dia seguinte faz parte daquele pacote que eles Disponível chamam de pra ela. prevenção, tá? Qual é a A senhora é minha... contra ou a favor nesse caso? Olha, a pílula do dia seguinte, ela também tem um poder abortivo. Sim. Na hora de ministrar a pílula do dia seguinte, a mulher precisa ser muito bem orientada. Olha, essa pílula aqui, ela pode evitar a gravidez, como ela pode também já, se tu estiver grávida, provocar o aborto. Ela tem que saber o que ela está tomando. É só isso que eu digo, ela tem que saber o que ela está tomando. Com relação à pílula do dia seguinte, eu queria trazer uma preocupação aqui agora. E que bom que esse programa tocou nesse assunto. Qual é a minha preocupação hoje com a pílula do dia seguinte? Tem mulheres usando, e especialmente jovens, usando a pílula do dia seguinte como método anticonceptivo. Tem uma relação hoje sem estar prevenida, sem usar a camisinha, sem ter tomado o anticoncepcional, ou não tem o DIU, mas eu arrisco hoje uma relação sexual e amanhã eu tomo a pílula do dia seguinte. Nós já estamos observando mulheres tomando 3, 4 vezes por semana a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, eu quero que as mulheres entendam que ela é um remédio poderoso. É como se fosse 20 comprimidos de anticoncepcional em um único comprimido. É uma bomba hormonal, que é para ser usado só no caso extremo. E as meninas estão consumindo muito, e eu estou muito preocupada, mas não é uma preocupação só minha, é uma preocupação também do Ministério da Saúde, com o uso indevido da pílula do dia seguinte. E me permita usar este programa para mandar um recado para as jovens. Não façam uso excessivo da pílula do dia seguinte. Sabe qual é a minha preocupação? A pílula, ela ainda é um remédio relativamente novo no mercado. A gente não sabe ainda todos os efeitos que esse remédio pode provocar. Daqui a 15 anos podemos ter uma legião de mulheres com câncer na mama, uma legião de mulheres com problemas hormonais. Então, vamos ter cuidado com esse remédio, com a pílula do dia seguinte. A senhora, eu li uma vez, falou que existe uma espécie de ativismo pró-aborto no Brasil. A senhora pretende propor alguma legislação sobre aborto no Brasil? Não. Ou acha que Não. do jeito que está bom? Do jeito que está bom. Não vou fazer nenhum ativismo contra nem pró-aborto, mesmo porque não é meu papel. Aborto é um tema do Congresso Nacional. E a gente tem que começar nesta nação as instituições se respeitarem. Não vou fazer nenhum ativismo. Sabe por quê? Eu tenho tanta coisa para fazer no Brasil na pauta mulher. Eu tenho tanta mulher precisando ser cuidada e protegida. Essa pauta não é minha. Tem muitas instituições que já trabalham, o parlamento está lá para discutir, então não vai ser a pauta do nosso Ministério Militar, nem contra, nem a favor do aborto. Tenho a minha posição clara, a minha posição é pessoal, mas eu não faço nenhuma militância, nem contra, nem a favor, enquanto ministra. A senhora pessoalmente já declarou, a senhora é contra a prática do aborto, não é? Agora, tem alguns partidos dentro do Congresso que volta e meia dizem que seria importante, é um tema tão importante para a sociedade, para a mulher, já que o Estado é laico, fazer um plebiscito, uma consulta à população a respeito do aborto. O que a senhora acha disso? Se fizer o plebiscito, o aborto nunca será aprovado no Brasil. Porque todas as pesquisas que foram apresentadas até agora mostram que a maioria da população brasileira é contra o aborto. Então, assim, no plebiscito, para nós seria muito confortável. Nós que não aceitamos o aborto, no caso eu, seria muito confortável. No plebiscito, essa pauta ficaria muito clara. A sociedade brasileira, ela é contra a legalização do aborto. Mas a senhora não vai, vamos dizer, impulsionar ou apoiar um plebiscito? Nada, eu tenho tanta coisa para fazer, não vou tocar nesse assunto, não vou militar na pauta aborto, nem contra, nem a favor do aborto. Ministra, no bloco anterior a gente falou muito sobre violência da mulher e eu sei que tem um programa que nessa semana que terminou foi assinado entre seu Ministério e a Caixa Econômica Federal. Tem outro que não sei em que pé que está com os Correios para utilizar carteiros. A senhora poderia explicar como todos eles vão atuar? É um grande problema para a mulher vítima de violência, ela não saber como entrar na rede de proteção. Quando ela é vítima de violência, ela vai ligar primeiro no 190, ela vai na delegacia da mulher ou ela vai procurar o promotor. E existem muitas dúvidas. Então, o que nós resolvemos? Nós lançamos um programa chamado Salve uma Mulher, que é treinar pessoas que estão lá na ponta trabalhando com mulheres,
Treinar essas pessoas para orientar mulheres que estão no ciclo de violência a buscarem ajuda. Mas também treinar essas pessoas para terem um olhar. Por exemplo, quem que faz parte desse nosso alvo? As manicures, os salões de belezas, os cabeleireiros, massagistas, depiladoras. A manicure pode estar fazendo a unha de uma mulher e observar uma marca. E como ela fazer essa abordagem sem fazer uma invasão nessa mulher que já está sendo vítima de violência, para não ser mais uma vez agredida com uma pergunta. E na hora que observa que ela é vítima de violência, orientar esta mulher. Uma profissional que observa muito é a cabeleireira, quando levanta o cabelo da mulher, pode ver marcas e começar a conversar. E no caso dos atendentes de Caixa Econômica Federal, das lotéricas, Então, dos aí carteiros? a gente começou a buscar, os salões de beleza estão fechando conosco no Brasil inteiro. O salão que fizer o curso conosco vai receber o selo Salão Amigo da Mulher. Mas a gente tem outros profissionais aí que a gente pode buscar. Por exemplo, esse servidor da Caixa Econômica. Ele, às vezes, está atendendo uma mulher... A Caixa Econômica está em 3.500 municípios brasileiros. Exato. Está atendendo uma mulher que, às vezes, está acompanhada por um filho, às vezes uma idosa. A violência contra a idosa no Brasil precisa ser discutida. Às vezes, essa mulher está vítima ali dele. Está indo receber uma aposentadoria. Para entregar para o filho que vai bater nela se ela não entregar. Nós temos que entender que a violência contra a mulher, ela se configura de diversas formas. A violência do filho contra a mulher idosa é violência contra a mulher. Então, a gente treinar esse agente para ter este olhar. Às vezes, a mulher estica o braço para passar o cartão, ela está toda marcada. Por que esse agente não pode começar a conversar com ela? E dentro da própria agência, ter uma pessoa treinada, vamos ali no cantinho, vamos conversar, você está precisando de ajuda? Então, a Caixa Econômica aceitou o desafio de vir conosco nesse grande exército. Os Correios também, o carteiro na hora de entregar a carta. Às vezes a mulher abre só um pedacinho da porta para receber a carta, por quê? Ela está acorrentada? Ela está machucada? Então, nós estamos treinando pessoas que lá na ponta já trabalham com mulheres. Quer ver um grupo que a gente vai treinar logo? Líderes religiosos. Quantas vezes uma mulher entra numa igreja evangélica, com o olho roxo, o pastor apenas ora por ela e manda ela embora. Não está na hora de sentar. Irmã, o que aconteceu? E ajudar essa mulher a buscar ajuda? Só nas denominações evangélicas ou vai ser um católicos, evangélicos, líderes de todas as denominações. Nós vamos estar treinando eles a identificar e a ajudar esta mulher. Vou te contar Quanto tempo vai demorar para a Caixa Econômica ter um número grande de pessoas treinadas? A gente acha que em 6 meses. Carteiros, a gente sabe, são 70 mil carteiros no Brasil, não é isso? O nosso treinamento ele vai ser dado também via EAD, que Educação é EAD? à Distância. Isso. Educação à distância. O servidor da Caixa vai baixar o aplicativo, vai fazer o curso, vai receber um certificado que fez o curso e vai estar pronto para nos ajudar nesse grande exército. Qual custo terá para a Caixa isso? O custo é zero. O custo é zero para a Caixa. Por que um funcionário vai querer fazer o curso e se qualificar para isso? Porque a gente vai chamá-lo para este grande exército. A gente vai convidá-lo para esse grande exército. E os líderes da Caixa estão motivando os seus servidores a vir. Quer ver um outro grupo que a gente vai treinar agora? No Brasil, nós temos em torno de 400 mil agentes de saúde comunitária. Aquele saúde da família. Ele vai lá, ele mede a criança, ele vê o peso da criança, ele orienta, mas a gente vai agora trazer na formação desse agente uma matéria, observar a mulher vítima de violência. É mais 400 mil pessoas que virão para este exército. Quer ver uma outra empresa que nos procurou recentemente? Eu não vou dizer a marca, mas é uma empresa de cosmético, que tem mais de 800 mil mulheres nas ruas vendendo com suas revistinhas. Essa empresa também disse, olha, as minhas mulheres podem ser um soldado seu lá na rua. Então, o que a gente quer? Até o final desse primeiro mandato, 4 milhões de pessoas treinadas para identificar mulheres vítimas de violência. E aí, isso vai multiplicando. Quer ver um lugar legal para a gente treinar também? Estamos convidando as academias de ginásticas. O personal trainer, a pessoa que está ali com a mulher fazendo ginástica. Então, todo mundo que na ponta lida com mulher. Nós queremos chamar este povo para nos ajudar a proteger mulheres no Brasil. Este ano, a senhora estima que quantas pessoas treinadas na Caixa e nos Correios para ficar no serviço público? A gente quer terminar esse ano com 1,5 milhão de pessoas treinadas.
A gente quer, inclusive, mostrar para o Brasil... daí não são todos da Caixa e Correios? Não, a gente está somando aí, entre Caixa, Correios, Iniciativa essa empresa, privada. iniciativa privada, salões de beleza. A gente quer terminar este ano de 2020 com 1,5 milhão de pessoas treinadas. Agora, tem um custo para o Ministério esse treinamento? Tem. O EAD, nós temos no orçamento previsto. Quanto que é previsto o custo? Olha, o nosso ministério tem um orçamento bem pequenininho, tá? Qual é o tamanho do orçamento esse ano? De todo o ministério? É. Ou só de mulheres? De todo o De ministério. todo o ministério. 8 secretarias nacionais. O nosso orçamento é apenas R$200 milhões. É muito pouco. Mas nós temos buscado parceria. Por exemplo... Mas para esse programa de treinamento? A gente tem em torno de R$2 milhões para esse programa de treinamento. Não é pouco para treinar muito tanta pouco. gente? Mas aí que está, é o nosso segredo. Nós buscamos parcerias. A Caixa Econômica, naquilo que tiver despesa com seus servidores, ela vai estar arcando com as despesas. Então, a gente tem buscado parcerias para desenvolver as nossas políticas públicas. É possível. É possível. Você quer ver uma coisa que a gente fez recentemente e que nos custou 0? Eu preciso divulgar o telefone 180. Todo mundo tem que aprender esse telefone. Como divulgar? Uma outra empresa, também de cosmético, que vende de casa em casa, ela resolveu fazer o seguinte: em todos os produtos que ela vai vender nesse próximo ano, todos os produtos vão vir para a mulher lá. Em caso de violência, ligue 180, você não está sozinha. São 850 milhões de produtos que vão para o mercado agora, para mim, custo 0, o 180. Uma outra empresa me procurou, é uma empresa gigante em caixas d'água. A partir deste ano, por 2 anos, a produção dela... Toda a produção dela, a caixa d'água vai estar lá escrito: em caso de violência contra a mulher, ligue 180. Eu vou ter um outdoor céu aberto no Brasil. Então, nós estamos trabalhando assim, em busca de parcerias, em busca de recurso, em busca de unidade para a gente proteger mulheres no Brasil. Eu notei que a senhora cometeu um ato falho aqui. A senhora falou assim, neste primeiro mandato, já, né, o presidente está querendo, já disse que vai ser candidato à eleição. A senhora... nas pesquisas aparece como a segunda ministra mais bem avaliada, depois do ministro Sérgio Moro. A senhora tem alguma pretensão política eleitoral? Não, eu veria a ministra Pop, mas eu não tenho nenhuma pretensão. E vou Por dizer quê? uma coisa, e não é a ministra. A senhora tem filiação partidária? Não, não. Já teve? Não, não. Aliás, há 25 anos atrás, lá atrás, eu me filiei a um partido que eu acho que nem existe mais. Qual Deixa eu era? falar. Na época, eu acho que era o antigo PP. Deixa eu falar para você. Eu não tenho nenhuma pretensão. E deixa eu falar, não é a ministra que é bem avaliada, tá? Tá todo mundo achando que eu sou a ministra conhecida, que me destaquei. Não, é o ministério. Por favor, não sou eu. Esse ministério é extraordinário. O presidente foi muito inteligente quando construiu esse ministério. Um ministério com pautas importantes. Então, o que é popular é a pauta, não é a ministra. Ministra, se o presidente se candidatar à reeleição, o senhor acha que ele deveria se comprometer a aumentar o número de mulheres na esplanada? Eu acho que é natural. Isso é uma coisa natural. O senhor esperaria isso? É natural. E eu vou Você dizer acha que ele uma está coisa. pensando nisso? Não, eu acho que na troca de Que ministros... ele tem que buscar as pessoas. Vem cá. Ter mais mulheres como ministras vai aumentar mais a política pública de proteção de mulheres? Mas eu não sei, pode ser que sim ou não, mas certamente será um sinal para a sociedade de que o governo federal se preocupa em dar espaço para as mulheres. Bom, se é assim que a sociedade pensa, porque, por exemplo, diziam que este homem não faria nada para mulheres. Ele vai lá e entrega o Ministério da Mulher para o Brasil, lindo desta forma, que é o segundo mais espetacular Ministério da Esplanada, segundo as pesquisas. Não é a ministra, é o Ministério. Então, ele construiu um ministério incrível para mulheres. Então, se a sociedade pensa assim, podemos conversar com ele. Presidente, traga mais mulheres para serem ministras. Podemos conversar com ele se a sociedade se sentir mais segura, se a sociedade sentir que é dessa forma que mulheres vão ser mais protegidas. Mas garanto para você, nunca a pauta da mulher foi levada tão a sério por um governo federal como este, especialmente com as mulheres invisibilizadas. E eu queria falar sobre elas, se der tempo ainda nesse programa. Vamos falar. Direitos humanos, faz parte da sua pasta. O governo do presidente Jair Bolsonaro, não é segredo, tem uma pauta de costumes que ele defende, que ele acredita, que ele tem convicção sobre certos valores que ele gostaria de ter na sociedade. E defende também algumas liberdades, como o porte de armas, né, que foi aumentado, está mais elástico hoje o tipo de acesso a armas que os brasileiros têm. Armas, muitas pessoas relacionam com
violência. A senhora, que posição tem sobre isso? Eu entendo que a população tem que estar pronta para se proteger. Eu defendo a pauta de facilitar mais o uso de armas. E vamos deixar bem Isso claro... não vai gerar violência, ministra? Vamos deixar bem claro, o presidente não saiu por aí distribuindo armas e distribuindo porte. Sim. Não. Há um regramento que tem que ser obedecido. E esse regramento tem dado muito certo no Brasil. Eu não estou vendo qualquer pessoa chegando e comprando uma arma sem obedecer um regramento. Então, o que acontece com o nosso presidente? Era um clamor da sociedade. O presidente foi eleito por maioria da população e essa maioria queria arma. Então, o presidente decidiu flexibilizar o uso de armas no Brasil. Quando ele faz aquele gesto de arma, é apropriado, será? Não Não tá pode incentivando, ser talvez? o ataque à dengue isso também? Não, mas no caso ali ele estava dizendo que era arma mesmo. Então é o seguinte, olha, dizer que isso incentivou mais violência não se sustenta. Pelo contrário, olha os números. Nós diminuímos 21% o número de homicídios no Brasil em um ano. Você sabia que não tem nenhuma experiência no mundo em que o número de homicídios tenha caído em um ano 21% e a gente conseguiu isso aqui no Brasil? Caiu também o número de estupro, tem caído o número de roubo de carro, a violência tem caído no Brasil. E aí vou dizer, o presidente fez isso, aumentou a violência. Não, isso não se sustenta. A senhora falou que a senhora é a ministra Pop, de fato a senhora é muito conhecida e fazem muitas brincadeiras com a senhora na internet, às vezes de bom gosto, às vezes de mau gosto. Eu vi uma agora no Carnaval falando que a senhora queria ter um projeto para criminalizar a traição. Fazem brincadeiras de toda a ordem. As mais engraçadas. E às vezes de mau gosto também. Como é que a senhora recebe esse tipo de reação? Eu dou muita risada. Eu dou risada com os memes. Teve alguma que a senhora achou muito engraçada? Tem essa agora do bloco, que fizeram um bloco. Ai, posso falar? Pode, claro. O bloco era quem deu, deu, quem não deu, não dá mais, né? Isso mesmo. Então, assim, o ano passado eu fui bruxa em várias boates. Tinha boates que eu era bruxa voando, eu era bruxa no caldeirão. Eu dou muita risada. Eu fui máscara de carnaval, eu fui marchinha. Eu dou muita risada. Eu só não gosto quando chegam no meu Senhor, no Deus de minha vida. Quando tocam na minha fé, eu fico muito triste. Muito triste. Mas eu me divirto muito. Agora, além de fazer gozações, teve um momento que não foi gozação, foi ataque mesmo. Por exemplo, na questão do pé de goiaba. Teve um ano, o ano passado, um cara ganhou o concurso de fantasia porque ele fez um grande pé de goiaba e eu estava lá de azul e rosa com o índiozinho na mão. Eu achei até bem bacana. Mas quando começam a rir da minha história do abuso, o que fazer? Chorar? Me prostrar? Não. Sabe o que eu fiz? Eu fiz do limão uma limonada. Eu comecei a conversar com o Brasil. Fui só eu que fui abusada aos 6 anos de idade? Não. Nós somos milhões de mulheres sobreviventes no Brasil porque passamos pelo holocausto da pedofilia. Fui só eu que estive num pé de goiaba aos 10 anos tentando me matar? Não. Vamos falar sobre suicídio de criança? Vamos. Não só falamos, como apresentamos projeto de lei, política pública de prevenção ao combate ao suicídio no Brasil. Já que a senhora mencionou essa marchinha, que é muito engraçada, vou repetir aqui para quem não ouviu, tá em todos os lugares no YouTube, quem não deu, não dá mares. Quem deu, deu. Quem não deu, não dá mares. É isso. Que era uma referência à campanha de prevenção da gravidez no grupo demográfico dos adolescentes, e que tinha como substrato principal desestimular a relação sexual, sugerir abstinência, não fazer sexo quando é adolescente. Qual o resultado dessa campanha? Qual o seu juízo sobre essa campanha? O que a gente tem de concreto sobre ela? Foi bem bacana, inclusive toda a polêmica criada antes do lançamento da campanha. Por quê? O assunto veio para a pauta. E qual é o assunto? Sexo precoce. E a gente estava trabalhando uma campanha de prevenção à gravidez precoce, e que é bem diferente do que nós queremos fazer com relação ao sexo precoce. Então, foi um mês de briga, de discussão, que a ministra ia proibir sexo, abstinência. Não, nós estávamos falando sobre retardar o início da relação sexual no Brasil. E aí, quando chegou na semana de prevenção à gravidez, a campanha veio com o seguinte tema: tudo tem o seu tempo.
A ministra vai falar de abstinência, não vai falar dos outros métodos? Eu teria que ir para a cadeia ou para o hospício se eu abandonasse os outros métodos. Não sou louca, não sou bandida. O que nós queremos fazer? Conversar com adolescentes sobre tudo tem o seu tempo. Mas que adolescente? Abaixo de 14 anos. Por quê? A gravidez Você precoce... acha que esse retardamento até os 14 anos tem que ser trabalhado, é isso? Não é até os 14 anos. A gravidez precoce no Brasil, ela tem caído entre 15 e 19 anos. Mas ela não tem diminuído abaixo de 14. O que é abaixo de 14, ministra? Gravidez de meninas de 11 anos no Brasil. E quando eu falo 11 anos, eu não estou falando mais de adolescentes, eu estou falando de crianças. Isso. Então, o que nós temos no Brasil hoje? Sexo precoce com crianças. Gravidez precoces de crianças. E nós vamos ter que falar sobre isso. De que forma? Eu vou ter que oferecer DIU para uma menina de 11 anos? Uma menina de 11 anos está pronta para a pílula e para o DIU? E para a pílula do dia seguinte? Não está pronta biologicamente para isso. Né? Então, nós vamos ter que conversar com essa menina. E a nossa grande preocupação, e com esse menino, é que a idade média do início da relação sexual no Brasil está caindo muito. Já há pesquisas que indicam que a idade média do início da relação sexual entre meninos é 12 anos. E meninas, 13,4 meses. Daqui a pouco vai cair para 11. Peraí, pensa comigo. Se é estupro, relação sexual abaixo de 14 anos, e a idade está diminuindo, então nós vamos ter que mudar o Código Penal. Aí, se eu mudo o Código Penal, colocando a idade do consentimento para 12, porque eles estão tendo relação sexual com 11, eu praticamente liberei a pedofilia no Brasil. Porque daqui a pouco vão dizer, não, modifica o Código Penal, 12 já é muito, vamos para 10. Teve algum resultado objetivo que já dá para ser medido? Não, veja só, a campanha, ela focou em tudo tem o seu tempo. O que nós vamos entregar para o Brasil agora está sendo construído com especialistas. Olha, a ministra não inventou isso não, tá? Nós estamos um ano ouvindo especialistas e vendo o que acontece fora do Brasil. Nós vamos entregar para o Brasil agora, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente vai entregar para o Brasil, junto com a Secretaria da Juventude, e a juventude está apoiando, tá? Um plano nacional de prevenção ao sexo precoce. Eu tenho alguns minutinhos, queria fazer um bate-bola com a Bora senhora, lá. se eu puder fazer um pouco mais rápido. Deixa eu perguntar para a senhora sobre símbolos religiosos em repartições públicas. Tem sempre essa polêmica. Deve ou não deve ter ícones religiosos? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, e geralmente falam da cruz e do crucifixo, Isso. né? Isso já está muito embutido na cultura brasileira. Sim, mas... Eu não sou contra, não. Eu não sou contra a permanência dos símbolos. Agora, a pessoa que está no ambiente está confortável com aquilo? Se ela não está confortável, por que não fazer uma conversa ali na repartição? Tá? Então, eu acho que isso depende muito de repartição em repartição, mas eu não sou contra a ostentação da cruz e da Bíblia ou de qualquer outro símbolo religioso em repartição pública. Comissão da Anistia. A Comissão da Anistia indeferiu 85% de 2.717 pedidos de indenização, reconhecendo apenas 388. A senhora pretende rever também, talvez, as anistias já concedidas? Olha, a gente vai rever o que aconteceu com os cabos da FAB, que é um grupo de em torno de 3.000 ex-cabos da FAB que entraram com pedidos e receberam indenizações milionárias. Então, nós temos agora uma medida e uma ordem do Supremo Tribunal para a gente parar e rever essas indenizações dos cabos da FAB, ex-cabos da FAB. Por que eu indeferi esses pedidos? Porque eram pedidos que não cabiam anistia. Por exemplo, tem gente querendo anistia porque teve uma greve lá atrás e foi exonerado. Isso é uma ação trabalhista, não é anistia política. E a lei é muito clara, qual era o período para requerer e em que período houve a suposta perseguição. Então, assim, eu estou cumprindo o que a lei determina. Então, nós indeferimos com base na lei e a lei vai ser aplicada em todos os casos. Uma outra, daqui uma semana, dia 15 de março, haverá uma manifestação que alguns dizem que é a favor do presidente Bolsonaro, do governo, outros entendem que é contra o Congresso e contra o Supremo. A senhora tem alguma opinião sobre o que motiva essa manifestação e apoia? Nenhuma opinião.
Nenhuma. Não, opinião. A senhora Eu sei pretende que participar? a manifestação popular, ela é garantida, inclusive, pela Constituição. Nesse Brasil, o povo já foi para a rua pelo impeachment, pelas diretas já foi para a rua pedindo a diminuição de passagem de transporte coletivo. Então, o povo está sempre se manifestando. Eu já fui muito para a rua, muitas vezes, tá? Então, com relação a esse chamamento, especialmente, eu não tenho nenhuma opinião, não tenho nada a falar sobre A senhora isso. não pretende ir para as ruas no Não dia vou 15? porque eu vou estar tão ocupada dia 15, eu vou estar trabalhando muito, eu não vou. Ah, a ministra trabalha sábado, domingo e feriado, e de madrugada também. Ministra Damares Alves, muito obrigado por sua entrevista, por sua presença aqui no Poder em Foco, e eu agradeço também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder, e eu espero vocês todos aqui. Uma boa semana a todos.